Boa noite, gente. Hoje vamos dar continuidade com o nosso oitavo encontro, né? Vamos lá. E vamos entrar num novo capítulo do livro. Eu gostaria, o que eu vou fazer? Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui desse nosso oitavo encontro e depois vou voltar um parágrafo atrás, né? Porque essa citação, né, que eu vou ler aqui tem a ver com o parágrafo da aula anterior que a gente viu, né? Então, vamos lá. Então, começa assim, né? Todo aquele, Jesus dizendo, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha sido edificada sobre a rocha. Isso está em Mateus e Lucas. Aí no parágrafo de cima, por que eu fiz isso? Porque o parágrafo de cima explica essa citação. Aí ele diz o seguinte: mas em última análise, o poder de resistir à tempestade da exposição ao mundo interior é a rocha da consciência da palavra de Deus. O ponto de vista egóico é frequentemente representado como uma casa. E isso, inclusive em sonhos. Está representado aqui nos ensinamentos de Cristo, mas isso em sonhos a gente vê frequentemente. Né? As casas representam o ponto de vista do ego. Se alguém coloca sua fé em coisas que não seja a consciência do significado da palavra de Deus na alma, a casa do ego não pode permanecer de pé. Olha só, não está falando direto aqui, né? Se alguém coloca sua fé na palavra de Deus, então ele está dizendo assim: se alguém coloca sua fé, né, na consciência do significado da palavra de Deus, né, mas aí ele faz uma negação antes, né? Então, se não coloca, né, se coloca sua fé em coisas que não seja a consciência do significado da palavra de Deus na alma, a casa do ego não pode permanecer de pé. A imagem da casa é importante nos ditos de Jesus e em nossos sonhos. Em nossos sonhos, o tipo de casa que temos geralmente simboliza nossa estrutura consciente. E assim, às vezes você sonha numa noite que você está numa casa, noutra noite você está numa casa desconhecida. Ué, mas por que muda de casa? Isso significa o quê? Que o ponto de vista egóico mudou. Ocorreu alguma situação em que é como se o ego estivesse desorientado, é como se a atitude que ele está atualmente ele não conhecesse, ele não tivesse explorado muito bem, né, esse ponto de vista que ele está atualmente. Então ocorre muito isso. Aí ele continua, né? Um homem sonha em viver em um quarto sem janelas e sem portas. Então isso aqui é um sonho de um homem. Representa uma condição de sua consciência que não tem perspectiva de vida e que o mantém fechado. Quer dizer, se alguém sonha que não tem porta, está dentro de uma casa, não tem porta, não tem janela, ele não tem perspectiva de vida, ele não tem como olhar para fora, né? Outra pessoa sonha em se encontrar morando inesperadamente em uma casa grande e bonita. Ela está emocionada e encantada, mas a casa tem outro lado que permanece inexplorado e assustador para ela. Sua nova consciência é excitante e profundamente perturbadora, mas também contém muitas novas possibilidades que ela agora precisa reconhecer e que contém um elemento de medo, porque representam algo desconhecido. Então, assim, se alguém sonha, né? Ela está numa casa bonita, grande e tal, mas tem um lado dela que é desconhecido. Então, quer dizer, ela está se deparando com coisas, né, dentro dela que são desconhecidas, que ela precisa explorar e muitas vezes pode ser perturbadora para ela. Né? Novas possibilidades estão surgindo, novos tipos de pensamento, né, ou de sentimento, então estão apontando. É interessante, assim,
Alguns pacientes, por exemplo, sonham repetidamente, né? Eu me deparei esses dias com uma casa que eles viveram na infância, né? Então isso costuma representar uma atitude egóica que a pessoa tem atualmente e que reflete uma atitude egóica que ela tinha na infância. É como se ela tivesse um ponto de vista que ela traz desde a infância até hoje. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um amigo meu, ele sonhava, ele tinha em torno de 50 anos, ele tinha uns 50 anos, e ele sonhava que ele estava trabalhando na loja não, na fábrica Esca, né, fábrica de relógio. Então, ele sempre sonhava isso era repetido. E ele queria fazer um relógio de rua, né? Inclusive, os relógios dele foi o primeiro da cidade dele, né? Mas ele não conseguia fazer, ele não conseguia terminar esse relógio. E ele me contou esse sonho. Aí eu perguntei, bem, como era esse seu trabalho quando você trabalhava na ESCA? Ele falou, meu trabalho era assim, assado, nossa, era rotineiro, meu chefe era ruim, meu chefe às vezes maltratava, não deixava muita liberdade para eu fazer as coisas e tal. Ele contou isso aí. Aí eu peguei e falei, por acaso, parece que esse sonho está refletindo a sua condição no seu próprio trabalho. Quer dizer, você no seu trabalho é como se você tomasse a atitude do seu próprio chefe, né? Como se você fosse rígido com você mesmo. Não, tem que ser assim, assado e não sei o quê. E repetir as coisas que ele falou do chefe. Imediatamente ele teve um insight. Nossa, é mesmo, né? E ele percebeu que ele trabalhando desse modo, do modo como ele trabalhava na ESCA, ele se sentia mais seguro, né? Só que ele se sentia ao mesmo tempo tolhido nisso aí. Aí o que acontece? Ele teve esse insight, ele percebeu a condição dele, os sonhos não repetiram e ele conseguiu concluir o relógio de rua dele, né? E hoje em dia a gente pode ver o relógio dele na cidade. Então, para vocês verem como essa questão, assim, nesse caso não é casa, né? Mas é o trabalho, né? Era onde ele trabalhava, né? Então, é uma coisa semelhante à casa. Então, reflete um ponto de vista, né, da pessoa. E o quanto isso é interessante. Vamos lá, continuando, né? Jesus fala da tempestade e da casa, né? E aqui, né, ele conta que aquele que construiu, aquele que ouve as palavras e pratica, né, como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Quer dizer, o ponto de vista da pessoa, do ego dela, será bem mais seguro quando segue as palavras de Jesus, quando as pratica, né? Aí, continuando. Aqui, a casa permanece em meio à tempestade porque foi construída sobre a rocha. Essa rocha é a rocha da consciência. Ela vem ouvindo e agindo de acordo com as palavras de Jesus. Isto é, cumprindo as exigências da ética, da consciência e criatividade. E é interessante que este sonho que eu acabei de contar desse meu amigo, o quanto ele tomar consciência da condição dele provocou a criatividade, né? Então faltava criatividade assim para ele concluir o relógio de rua. E no momento que ele percebeu a condição dele, aí a criatividade aflorou, né? Então, é a consciência e a visão espiritual que formam a rocha de Cristo, sobre a qual o reino é fundado, como aparece na história frequentemente mal interpretada da confissão de Pedro no caminho para Cesareia de Filipe, em Mateus. Nesta história, Jesus e seus discípulos estão viajando para Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta a eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos dão várias especulações, identificando Jesus com um ou outro dos profetas de Israel. Jesus então responde: Simão, filho de Jonas, tu és feliz,
Porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu agora te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será considerado ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será considerado desligado nos céus. O que Jesus parabeniza Pedro é sua visão espiritual. Pedro tornou-se consciente, e sobre isso repousa tanto sua fé quanto sua autoridade. No grego, Jesus chama Simão de Petros, a forma masculina de pedra. E então se refere a esta pedra, a forma feminina da palavra. A autoridade de Pedro está fundada em sua Petra, a rocha de sua visão consciente. É contra esse princípio de consciência que mesmo as tempestades do submundo, o assalto infernal das forças caóticas do inconsciente, não podem prevalecer. Bem, deixa eu adicionar alguém aqui que chegou. Né? Voltando. Boa noite, gente. Então, é contra esse princípio de consciência que mesmo as tempestades do submundo, o assalto infernal das forças caóticas do inconsciente, não podem prevalecer. Quando Cristo fala da rocha, a rocha não é Pedro como pessoa, mas a visão de Pedro, o ato de consciência. Onde quer que este ato de consciência seja feito, né, a igreja existe. Pessoas com essa visão são enormemente importantes. Aqui está mais um paradoxo do reino. Embora Deus seja central a ele, os seres humanos também são indispensáveis, porque a consciência humana é vital. Por esse motivo, os seres humanos recebem as chaves do reino de Deus. Nós, como portadores de consciência, somos tão importantes no plano de Deus. Aqui, Jesus vai muito além da ética da obediência para a ética da criatividade. Os seres humanos agora são muito mais do que criaturas caídas que precisam ser restauradas. São criaturas criativas, dotadas por Deus de uma significância fundamental no esquema total das coisas. O reino está agora ao alcance. Podemos entrar nele e somos chamados por Deus. A entrada no reino, muitas vezes, é violenta, pois entrar no reino significa renunciar à antiga personalidade e encontrar um vinho novo, metaforicamente, né? Este novo vinho de uma vida conscientemente vivida requer a nova pessoa. A nova vida deve ser fundamentada na ética da consciência criativa. E tal vida é tremendamente importante para Deus. O reino está ao alcance. Vimos seu significado e desejamos entrar nele. Estamos prontos para nos tornarmos discípulos. Mas o que será exigido de nós como discípulos do reino de Deus? É para isso que nos voltamos agora. E aí vamos iniciar o capítulo 4, o preço do discipulado. Então, o Sanford começa, né? Por instinto, o ser humano é um animal de grupo. Por centenas de milhares de anos, existimos por meio do grupo. E o indivíduo encontrou identidade e significado por meio da inclusão na tribo, clã ou nação. Mas o reino de Deus nos chama a ir além desse antigo instinto de rebanho.
e estabelecer uma consciência individual de si mesmo e de Deus. Ser um discípulo significa seguir o chamado para o caminho individual, e, inevitavelmente, isso significará se separar da psicologia coletiva do grupo. Quer dizer, a pessoa requer que a pessoa se diferencie do grupo, né? E aqui ele vai falar muita coisa interessante. Essa tendência de nos submergirmos no grupo é uma fonte principal de nosso permanecer inconsciente e pode existir com nossa igreja, nossa família, nossa nação, nosso negócio, um ramo das Forças Armadas, qualquer coisa com a qual nos identificamos e em termos da qual nos definimos. Separar-se da identificação grupal é um processo doloroso, pois enquanto permanecemos submersos no grupo, encontramos uma certa segurança. Quando essa identificação inconsciente cede, como deve acontecer sob o impacto do reino de Deus, a paz ilusória é despedaçada. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que nós, enquanto estamos imersos num grupo e nos identificamos com ele, o que é identificar, né? É quando a gente defende aquele grupo em que nós estamos, né? Isso indica essa identificação. Então, por exemplo, aquela pessoa indo para uma coisa mais, como é que eu vou dizer, corriqueira, né? A pessoa que se identifica com um partido político, por exemplo. Ah, eu sou de tal partido e ela fica preocupada com a situação do partido nas eleições e tal, a ponto de ter insônia. E se algo ocorre com aquele partido, ela pode ter um infarto, né? Então, ou não só partido, né? Mas um time de futebol, ou uma própria igreja, ou a própria família, né? Então a pessoa ela fica identificada de modo que o que acontece àquele grupo acontece com ela, né? Ela está apegada. É como se ela não tivesse uma individualidade, é como se ela não fosse uma pessoa. Ela não é uma pessoa, ela é o grupo, né? Quando a gente fala de identificação, é isso, a pessoa se torna idêntica àquilo com que está identificada, né? Então Jesus declara: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quer dizer, Jesus veio para separar, né? Não é à toa que ele é considerado logos, ou a palavra, né? O logos, ou a palavra, ela separa, ela analisa, né? A palavra é feita para analisar as coisas. A gente dá nome às coisas. Por exemplo, se a gente dá nome a algo dentro da gente, a gente passa a ter conhecimento daquilo. Ou se eu dou nome, a ciência, né? Ela é especialista em dar nomes, né? E ela atribui nomes para quê? Para conhecer. Às vezes é algo desconhecido, então ela precisa logo arrumar nomes e tal, nomes coerentes, né, com aquele novo conhecimento. Então, quando a gente dá um nome, né, a gente está separando aquela coisa que a gente atribuiu o nome das outras coisas, né? Quando a gente dá um nome, a gente especifica. A gente está se referindo àquilo que está com aquele nome. E aquilo, então, se torna separado do resto, né? Uma espada, se referindo aqui a Jesus, né? Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Uma espada é aquilo que divide e separa. Cristo, como a palavra de Deus, é uma espada viva, dividindo e separando o que antes estava unido para que ocorra a diferenciação individual. Esse processo de se tornar um indivíduo também pode ser comparado a uma purificação em que o indivíduo, não mais seguro da identificação grupal, é mergulhado no fogo interior para ser purificado e tornado apto para o reino. No grupo,
estamos protegidos do contato direto com a natureza ardente do processo de autoconhecimento. Mas quando estamos sozinhos, sentimos a intensidade ardente da vida interior. Quer dizer, é mais fácil nós olharmos para nós mesmos, né, do que quando estamos num grupo, porque o grupo nos distrai da vida interior, né? E aí Jesus diz em Lucas, né, eu vim trazer fogo à terra, e como eu desejaria que já estivesse aceso. Isso aí ele fala em Lucas. É interessante comparar este versículo com um semelhante do Evangelho apócrifo de Tomé. Apócrifo é aquele livro que não foi incluído na Bíblia, né? E todos os livros, na medida em que eles estavam separados e não eram inclusos na Bíblia, até certos livros que, por exemplo, o Evangelho de João, ele quase não foi incluído, né, no corpo da Bíblia, do Novo Testamento, né, porque ele é o mais místico dos evangelhos, né, tem essa questão do logos, tal, então se ponderou muito antes de colocar o Evangelho de João, né, no corpo da, da Bíblia. Então, é interessante que no Evangelho apócrifo de Tomé, né, Jesus diz o seguinte: quem está perto de mim está perto do fogo, e quem está longe de mim está longe do reino. Parte do processo de se tornar um discípulo envolve necessariamente a separação psicológica da identificação familiar. Para nos encontrarmos, devemos estar livres da identificação inconsciente com pais, esposo ou esposa e filhos. Não podemos atender às demandas do discipulado por individualidade enquanto estamos identificados com o que Fritz Kanckel chamou de consciência tribal. Não importa se esta é uma identificação externa com a mãe, pai, marido ou esposa, que nos impede de nos tornarmos nós mesmos, porque estamos vivendo através de outra pessoa, ou se é uma identificação interna e carregamos pai, mãe, marido ou esposa internamente como uma voz interior, um espírito dominador. É o que ocorre. E isso fica evidente, né, gente? Que nós temos um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa internos, principalmente quando uma dessas pessoas morre. Elas continuam frequentando nossos sonhos. E aí? Né? Do que o sonho está tratando? Porque a pessoa já morreu. Né? Então, são sonhos cotidianos, assim, né? Que a pessoa tem depois que perde alguém, um ente querido. E tá ali, a pessoa sonha com isso. Né? Então, geralmente, esses sonhos querem dizer que aquela pessoa representa um aspecto, né, do sonhador, representa um aspecto do sonhador e está exercendo seu papel ali, né? A única maneira de conseguir esse rompimento com lealdades tribais, né, família, tudo mais, que estão entre as mais fortes lealdades humanas na Terra, é fundamentar a vida em uma lealdade ainda mais elevada, exigida daqueles que desejam se tornar discípulos do reino. Esse sacrifício das antigas lealdades muitas vezes parece incrivelmente difícil, até cruel. Então Jesus diz: pois eu vim para colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Isso está em Mateus. É interessante, né, gente? Quando a gente não analisa dessa forma, fica difícil compreender Jesus, né? Um mestre que fala de amor, e aí, de repente, ele está falando que ele vai colocar o pai contra o filho, a filha contra a mãe, né, etc.
Como fica isso, né? Então, pode parecer estranho que Jesus aponte para os membros de sua própria família como inimigos. É precisamente porque há tanto amor e tanta lealdade tribal que a própria família pode ser um inimigo para o reino de Deus. Não há dificuldade em negar o que não gostamos pelo bem do reino de Deus, mas negar o que parece mais próximo de nós, o que parece ser a lealdade suprema na vida, é extremamente difícil. É por isso que é necessário para o discípulo do reino ver o quanto esses laços próximos podem ser um inimigo da autodescoberta, da individualidade, né, para que a pessoa ela descubra, né, o reino dentro de si. É nesse sentido que devemos entender as palavras aparentemente duras de Jesus sobre a necessidade de renunciar a tudo o que temos de mais querido. Grandes multidões o acompanhavam em seu caminho, e ele se voltou e falou a elas: Se alguém vier a mim, sem odiar seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aí está em Lucas. Olha só que interessante, o quanto duro é isso, né, essa afirmação. Muitas vezes, quando uma identificação com nossas famílias existe e está prejudicando nossa individualidade, esse motivo de odiar aparece em nossos sonhos. O sonho em que rejeitamos mãe ou pai, ou em que lutamos contra alguém que sentimos amar, frequentemente representa a necessidade de romper interiormente com uma identificação inconsciente com uma figura familiar. A luta, a briga ou o conflito contra alguém em nosso sonho expressa a necessidade de nos diferenciarmos psicologicamente para nos tornarmos livres e individuais, né? Nossos sonhos aqui nos fornecem uma visão útil do significado das palavras de Jesus, pois apontam que é o odiar, entre aspas, interior que é necessário, não odiar externamente. Quer dizer, é um ódio, é uma raiva interna. As palavras de Jesus não justificam brigas com os membros de nossa família, nem são uma desculpa para machucá-los sob o pretexto de encontrar nossa individualidade. Pelo contrário, brigamos externamente com aqueles de quem não estamos interiormente desidentificados. Olha só que interessante, né? É a falha em distinguir nossa individualidade daqueles com quem temos proximidade que nos leva a relacionamentos rompidos. E aqui a gente pode lembrar uma coisa que ocorre frequentemente. Por exemplo, a filha, quando se parece muito com a mãe, geralmente elas entram em conflito. Ou o filho que se parece muito com o pai. Ali tem um conflito. Né? Ou até gêmeos, né? A gente pode ver gêmeos idênticos assim, eles podem entrar em conflito. Por quê? Pela busca dessa individualidade. Ele quer ser diferente, ele precisa ser reconhecido como uma pessoa, um indivíduo, né? Alguém diferente. E muitas vezes o pai e a mãe querem colocar aqueles indivíduos juntos. Muitas vezes vestem de forma idêntica e mais tarde ou durante a adolescência isso aí pode causar um conflito, né? Ao levar essas palavras de Jesus para o interior, efetuando uma separação interior, podemos evitar ser compelidos a uma separação externa. Se eu consigo perceber que, por exemplo, existe um pai interno em mim, né? E esse pai interno
é diferente daquele, embora tenha a mesma imagem que o meu pai externo, né? Mas se eu percebo que aquilo que eu carrego, por exemplo, foi objeto de traumas e tal, que esse pai que eu carrego interiormente é aquele que no passado provocou traumas ou com quem eu tive muitos conflitos e tal, eu não vou saber lidar com meu pai externo, mesmo que esse pai externo tenha mudado e ficado amoroso e tal. Por quê? Porque eu vou projetar esse pai interno nesse pai externo, né? Então, é uma coisa semelhante aqui que o Sanford está dizendo. Albert, aqui ele dá um exemplo, né? Albert se encontra na casa dos 40 anos, trabalhando em um emprego com pouco prestígio, escopo para a criatividade, dinheiro ou futuro, em condição física e psicológica debilitada. Deprimido, ele busca aconselhamento. Eventualmente surge a imagem de um homem que poderia ter tido uma carreira criativa, mas a abandonou em favor de um emprego seguro, porém medíocre, devido à sua sensação de que a primeira tarefa na vida é proporcionar segurança para sua família. Por trás dessa convicção está a personalidade de sua mãe, uma pessoa manipuladora, rigidamente convencional em suas atitudes, reforçando o poder de suas opiniões com várias maneiras de forçar aqueles próximos a ela a seguir seus ditames, manipulando suas emoções. Albert nunca odiou suficientemente sua mãe. E aqui Sanford colocou odiou entre aspas, né? Nunca odiou suficientemente sua mãe. Ele a carrega dentro de si como uma voz interior e é escravo de sua mediocridade e seus padrões não criativos. Ele nunca brigou com ela externamente, nem se separou dela interiormente, mas permaneceu preso a uma identificação inconsciente com ela, permitindo que suas opiniões convencionais o governassem. Agora, para que a criatividade do reino entre em sua vida, o filho deve ser dividido contra a mãe. Ele deve se separar interiormente dela e ser capaz de recusar-se a participar dos jogos neuróticos e manipulativos pelos quais ela busca manter seu controle sobre seus filhos. Ele deve enfrentar a possibilidade de conflito aberto com ela e arriscar-se em um futuro criativo, rejeitando a mediocridade que antes aceitava porque havia colocado sua lealdade e fascínio pela mãe acima do compromisso com o reino de Deus. E é interessante aqui, eu vou dar um outro exemplo. Né? Uma vez tive um paciente e ele apresentou um sonho no qual eu não me lembro se era a mãe ou era o pai. Dirigia o carro dele e ele estava no banco do passageiro com a esposa atrás e tudo mais. E o pai dirigindo o carro dele. Aí nós fomos analisar esse sonho. Então, no final, né, durante a análise e tudo, ficou claro para ele, né, o quanto o pai ou a mãe dirigiam a vida dele, conduziam a atitude, o ponto de vista sobre a vida dele. Né? É interessante aqui, o carro, gente, costuma representar nos sonhos o modo como eu me conduzo na vida. Né? Olha só, a metáfora fica clara quando eu falo desta forma. Né? O carro representa a forma como eu me conduzo. Se eu estou dirigindo o carro, ora, é eu que estou no controle da minha vida. É eu que estou me conduzindo. Se é outra pessoa que conduz o carro no sonho, geralmente isso quer dizer o quê? Que eu estou me deixando conduzir na minha vida por aquela pessoa. Né?
Então aí, neste caso, ele percebeu, nossa, ele faz no processo de análise de sonhos, o que ocorre? Né? Eu pergunto várias coisas sobre aquele carro, sobre o carro da pessoa, pergunto sobre o pai, sobre a mãe e tal, tal. E aí depois eu jogo tudo isso para ele, né? E aí eu pergunto, o que está acontecendo? Tem algo assim acontecendo na sua vida? Né? Você se deixando conduzir dessa forma e tal, né? E apresenta as associações. E aí vem aquele insight, né? E a pessoa, ela percebe, né, aquilo que está acontecendo, como ela está se deixando conduzir e abre os olhos para aquilo. E imediatamente, internamente, ocorre uma separação da pessoa. Opa, eu estou me deixando conduzir, né, por meu pai, pela minha mãe, né? A minha vida está andando de acordo com o que eles pensam, acham, de acordo com a maneira que eles gostam de conduzir a vida deles. Né? E nisso eu estou deixando isso acontecer. Então, nesse momento que a pessoa tem um insight, né, ela separa as coisas. Né? Não digo que aí, por exemplo, não teve um ódio, mas se lançou a luz da consciência sobre algo que era inconsciente para ele. Né? Então, é interessante, né? O modo como fala aqui. João e Maria, aqui ele apresenta outro exemplo. João e Maria são um casal jovem e felizmente casado. Cada um vê no outro a realização que está buscando. Estão apaixonados e esperam uma vida juntos, em que cada pessoa supra perfeitamente as necessidades do outro. Mas, estranhamente, embora a situação pareça idílica, quer dizer, um paraíso, começam a surgir brigas. São surpreendentemente amargas, e nenhum deles consegue entender por que o outro os está desapontando tanto. Há o perigo de que o amor anterior deles se transforme em amargura e reprovação, que, onde antes eram atraídos um pelo outro, agora serão afastados. Do ponto de vista consciente deles, parece apenas má-fé da parte do outro, uma traição por aquele em quem depositaram suas esperanças. Mas do ponto de vista do desenvolvimento interno deles, é diferente. Aqui é vista a imagem de um homem identificando sua alma com a mulher, que ama, e uma mulher encontrando sua própria realização em um relacionamento com este homem. Cada um se realiza apenas através do outro, e sua individualidade é abortada. Então, quer dizer, é isso que está acontecendo no relacionamento de João e Maria. Né? É como se um estivesse vivendo pelo outro. Né? A individualidade deles está abortada, né? O desenvolvimento dessa individualidade. Antes que a individualidade possa surgir, deve haver diferenciação psicológica. E assim, gente, outro ponto aqui. A gente chama o casamento de união. Né? Como, né, duas pessoas podem se unir se elas não forem diferentes? Né? Se uma estiver identificada com a outra, se houver projeção, né, de algo interno do marido ou da esposa sobre o outro, a pessoa, na verdade, não está se relacionando com o outro, mas com a projeção que ela tem internamente que é jogada na outra pessoa. E por meio disso, de repente, se a outra pessoa faz alguma coisa que não se encaixe nessa idealização que eu projetei, nessa imagem que eu projetei, eu vou ter uma decepção daquelas. E surge brigas e tudo mais. Por quê? Porque eu não estava lidando com a pessoa como ela era. Eu não estava vendo o outro como ele é. Né? Eu estava lidando, na verdade, comigo mesmo. Que relacionamento que pode haver se eu não estou lidando com o outro, mas se eu estou lidando com aquilo que eu projeto no outro? Não há relacionamento.
porque não houve uma separação, né? Não houve uma diferenciação, o eu diferente do outro, né? Não pode haver uma união. Por quê? Porque eles não estão separados no início. Eu só posso me casar, só posso me unir com quem eu estou separado, com alguém que é diferente de mim, com alguém que, quando eu olho, eu vejo a pessoa e não a projeção da minha imagem, né? É, Antes que a individualidade possa surgir, deve haver diferenciação psicológica. É aqui que eu fiz essa observação. A identificação inconsciente que cada parceiro faz com o outro deve ser quebrada. E cada um deve reconhecer sua singularidade, reconhecer o outro, né? O chamado divino para buscar realização, não por meio da absorção em outra pessoa, mas por meio do relacionamento consigo mesmo, com o outro e com Deus, deve ser aceito, né? Esse chamado divino, olha só, para se relacionar consigo mesmo, com o outro e com Deus, deve ser aceito. Quando um casal como João e Maria não deseja tanta consciência, o inconsciente desembainha a espada e lhes impõe o que eles estavam inconscientes demais para ver por si mesmos. Assim, brigas surgem e os afastam. Quer dizer, se a pessoa não consegue conscientemente se separar do outro, ver o outro como indivíduo diferente de si, logo surgirão brigas, porque o inconsciente vai fazer isso por elas. E aí, quer dizer, vai materializar essa separação, né? Se eles percebem o significado subjacente a esta fase de seu relacionamento, podem avançar para uma relação nova e mais real juntos, cada um crescendo ao entender sua própria singularidade e a do outro. Se não vem o significado, então apenas a rejeição do outro, que também será uma autorrejeição, pode ocorrer, né? Quer dizer, se eles não aumentam a consciência e percebem, né, aquilo que há dentro de si, o que é projetado e tal, as decepções, porque não, aquela imagem não encaixa, né? Então, essa separação, né, pode ocorrer. A quebra da consciência tribal e o estabelecimento de uma consciência individual não devem ser confundidos com egoísmo. Não se trata de viver apenas para si mesmo, mas de ser capaz de estabelecer relacionamentos reais com as pessoas, pois agora somos pessoas reais pela primeira vez. O círculo de nossos relacionamentos agora se expande. Não limitamos mais nossa relação àqueles de nosso próprio círculo, ao nosso próprio grupo tribal, mas podemos responder a todas as pessoas, de todos os tipos e tipos. Não se trata de ser insular, quer dizer, de ser uma ilha. Pelo contrário, agora podemos deixar nossa insularidade, nossa, assim, né, como é que eu vou dizer? Nossa solidão, né? E entender o que significa fazer parte da família humana, sob um Pai celestial comum. Isso é especialmente importante para a situação social atual na América, em que a antiga consciência tribal está levando pessoas negras, pardas e brancas para seus acampamentos separados. Apenas a pessoa que está se tornando ela mesma pode aceitar os outros fora de seu grupo tribal. Aqueles que se identificaram com o coletivo tribal tenderão a ver aqueles fora do grupo como inimigos. Por isso, a seguinte declaração de Jesus é tão importante. Ele ainda estava falando para as multidões quando sua mãe e seus irmãos apareceram.
estavam do lado de fora e ansiosos para falar com ele. Mas, ao homem que lhe disse isso, Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para seus discípulos, ele disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Logo, ser discípulo do reino significa colocar nossa lealdade ao reino em primeiro lugar e sacrificar todas as outras lealdades na vida por esta. Mas muitos não conseguem fazer o sacrifício que é exigido. Eles são guiados pelo sentimento em vez de pela sensação. São atraídos pelas coisas de Deus, mas não conseguem abrir mão de seus valores tribais. Então, um discípulo de Jesus se aproxima e diz que gostaria de segui-lo, mas acrescenta: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus responde: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Devemos lembrar da grande lealdade filial que existia naqueles tempos para com os pais. O desejo do aspirante a discípulo de esperar até ter sepultado seu pai não necessariamente significa que seu pai está morto agora e que é apenas uma questão de adiar alguns dias para o funeral adequado. É mais provável que fosse uma questão de o homem querer permanecer em casa até que todas as responsabilidades filiais adequadas para com um pai idoso fossem cumpridas. Então, ele viria e seguiria Jesus. Mas o comentário de Jesus deixa claro que nem mesmo o que na época se supunha ser uma lealdade suprema e divinamente ordenada ao Pai deveria vir entre alguém e o chamado para o reino. Se o reino de Deus chamasse esse homem para se tornar seguidor de Jesus, todas as outras lealdades deveriam ser sacrificadas. Assim, o chamado para o reino deve vir antes de nossa lealdade à família, à igreja, aos nossos pais. Nenhum outro compromisso pode ser permitido antes do nosso compromisso com a busca do caminho interior. E aqui a gente encerra, né, nosso encontro de hoje. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Bem, pessoal, deixa eu deixar picture in picture, beleza. E aí, bem, interessante. Não sei se alguém aí fez alguma pergunta, eu não notei aí, observação. Interessante esse capítulo aqui, né? Tira muitas dúvidas e contradições, aparentes contradições, né, que a gente tinha sobre o dito de Jesus. Eu mesmo tenho que dizer assim que o modo como ele fala assim, essa separação, né, dos pais, tem que deixar o pai ou vai brigar com a esposa, a sogra briga com a nora e tudo mais, né? Isso aparentemente fica algo contraditório, né? Eu vim para trazer a espada ao mundo, ou eu sou como um fogo, né? Então é muito interessante, né, gente? Muito legal. Achei especialmente interessante essa parte do Logos aí. É um tema que vem batendo, vira e mexe aparece aqui e ali, hoje deu uma encaixada. É mesmo? Eu comecei a estudar, vou chamar de teologia, né, mas coisas assim, estudar da religião e essa coisa da palavra, e aí, né. Aí o Logos, palavra, hoje encaixou. Então, é interessante isso, né? Eu não sei se você estava aqui, porque acho que você chegou depois.
onde eu me refiro aos nomes. Quando a gente atribui nome às coisas, a gente separa aquela coisa do restante. Sim, foi Ah, nessa que você eu tá. vi. Sim. Uhum. Então é legal, né? Muito interessante. E lá no começo também, no Gênesis, a gente vê que uma das primeiras coisas que Adão faz é atribuir nomes aos animais, né? Então, quer dizer, ali já começa uma consciência diferenciada em Adão, né? E aí depois, pronto, vem a proibição de, de se comer do fruto da árvore do bem e do mal. Olha só, dos opostos, né? Quer Consciência, dizer, né? isso, mais consciência, né? Uhum. Já tinha consciência ali, aí veio mais ainda. Tem essa coisa Aí eu já não sei, talvez seja outro tema, talvez esteja muito longe, mas esse logo que coagula, né? De certa forma. Você dá nome, você dá forma para a coisa também. Isso, exato. Você coagula, você torna concreto, né? Você é como se você contornasse, por exemplo, a gente chama de definir. Definir é como se a gente contornasse algo, né? Quer dizer, é como quando a gente faz um desenho, né? Quando a gente faz um desenho, a primeira coisa que a gente faz é um contorno, né? Daquela figura. E quando a gente faz o contorno, a gente está separando aquela figura de todo o resto, né? Quer dizer, a gente está definindo a figura, né? E é isso que ocorre quando a gente dá definição. E você pega uma parte do todo para conseguir entender, né? Que se você olhar assim também, não Sim, dá para olhar Deus de uma vez. Tem E várias mitologias tem nessa coisa de não poder olhar Deus diretamente. sim, muito, muito legal. Bem, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Tá bom por hoje? Tranquilo? Agora a gente entrou num capítulo, tô achando interessante, muito interessante esse capítulo. Eu já tinha lido esse livro, mas com o tempo a gente esquece, né? Vai esquecendo das coisas, mas é legal. Então tá, gente. Nos vemos lá no grupo. Alguém quiser comentar alguma coisa lá, tá? Estamos por lá. Então, Obrigada, Charles. falou, boa Até a noite. próxima. Boa noite. Até a Até a próxima. próxima. Obrigada.